diversas. A gente vive num mundo diverso e, sobretudo, no mundo de hoje, onde o preconceito, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, o audismo, o preconceito com a pessoa com deficiência não passa mais. Então, a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos conversar. Muito obrigado quem colocou para gravar a reunião aí, porque a Dayla falou e eu esqueci. Mas acabaram de colocar aí para gravar. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, essa roda de conversa da escola para além da sala de aula. E aí, hoje, vamos ter alguns momentos aqui. A gente tem com a gente aqui a professora Juliana, que representa o coletivo NEAB, temos a professora Lícia, representando o NAPNE, eu estou aqui representando o Despidos, e temos o pessoal do Grêmio também chegando. Mas aí não somos nós que vamos falar, porque eu não sei se alguma das professoras deve falar, a Alicia deve falar alguma coisa, mas eu gostaria de falar muito pouco do Despidos, porque o Despidos é um coletivo composto por outros estudantes. Então, eles vão falar. Eu quero começar com o NEAB, e aí eu vou passar para a Juliana dar os direcionamentos de como falar do NEAB. Ela sabe muito bem como falar, quem vai falar, como vai ser essa conversa. Então, Juliana, a palavra é sua. Nós temos 20 minutos para falar de cada grupo. Então, são 9h50 até 10h10. O horário é seu, Juliana. Fica à vontade. Tá, joia. Eu vou tentar ser bem breve para passar a palavra para os estudantes que são participantes do NEAB. Vou só dar um ok aqui para o Gabriel Martins, do Grêmio. Então, isso quer dizer que ele está chegando. Vamos lá? Então, bom dia mais uma vez. É uma alegria estar com vocês aqui de novo. E hoje, muito especialmente, para falar do núcleo que tem a temática, que tem as questões que realmente me mobilizam enquanto professora, enquanto pessoa, enquanto pesquisadora. Então, eu estou realmente bastante feliz de poder partilhar um pouco das nossas experiências com vocês. Aqui estão a Rayane, que é do segundo ano, agora do terceiro ano de Eletro. Estão a Lídia e o Davi, os dois foram do terceiro ano e são recém-formados. Eu vou deixar que eles falem mais do que eu, mas o núcleo de NEAB quer dizer Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. É um tipo de núcleo que existe em várias universidades, em vários institutos federais. E o grande princípio do NEAB é ser um grupo que promove ações educacionais antirracistas, em diálogo não só com a comunidade interna dessas escolas onde a gente está, mas também externa. Então, eu imagino que os meninos vão falar um pouquinho dos projetos e a gente vai fazendo isso na forma de diálogo. Mas já ressalto de cara que o NEAB é um espaço aberto a qualquer pessoa que se sentir mobilizada pela temática racial, que tiver interesse em fazer sua própria formação, compreender melhor seus lugares de pertencimento racial. Então, a gente não está fechado a pessoa que se declare de nenhuma maneira do ponto de vista racial. Ou seja, o NEAB é para todo mundo. E desde já, eu deixo o convite para vocês, que vocês se aproximem de nós, tá bom? Um beijo, vou ficar quietinha. E acho que Lídia, né, que vai falar. Um beijo. Bom dia, gente. Eu vou ser bem breve também, para deixar os meus colegas falarem, porque daqui a pouco eu vou sair. Mas eu entrei no NEAB em 2019 e foi uma experiência para mim que mudou muita coisa, mudou como eu percebia as questões ao meu redor, fez eu me interessar por essa temática de raça. E reforçando o convite da Juliana, a gente está sempre aceitando pessoas novas, então, caso vocês estejam interessados, venham. E a gente tem um Instagram também, onde a gente fala um pouco mais sobre a nossa programação, os projetos que a gente está desenvolvendo. É NEAB-RN? Alguém coloca no chat? Malta, Juliana? Eu tenho quase certeza que é NEAB-RN. Mas, enfim, no NEAB foi onde eu aprendi questões, e vou falar mais sobre mim, porque é sobre o que eu realmente sei, de questões raciais, porque a gente tem uma visão muito deturpada no senso comum das questões raciais, e no NEAB eu consegui me entender enquanto uma pessoa preta e mobilizar questões raciais mesmo, sabe? E a gente, no ano passado, tem um projeto que nós fizemos com
todos os alunos do campus que quiseram participar, que chamou Histórias da Nossa Área. E nesse projeto a gente fez um letramento racial com base em... Não é como se fosse um curso, é como se fosse mais uma conversa mesmo. A gente parou para conversar com as pessoas e aí a gente fez encontros, foram 8 encontros com temáticas diversas para falar sobre esses temas. Eu acho que por enquanto é só isso, eu pontuei só essas coisas mesmo. E pode ir, amigo, Malta. Bom dia, gente. Meu nome é Davi, mas todo mundo me chama de Malta, é uma questão de apelido, enfim, vocês ficam à vontade para falar o que vocês quiserem. Acho que a Lídia deu uma resumida legal. Eu acho que por minha parte, acho que eu fiquei mais ativo no NEAB também no ano passado por causa do Stories da Nossa Área, que participei, foi muito legal, foi uma experiência, acho que muito legal, e acho que foi o que mais me trouxe próximo do grupo, e aí hoje eu participo do grupo como voluntário. Acho que uma coisa legal de falar é que às vezes eu acho que, pelo menos acho que aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também. Acho que no meu primeiro contato com o NEAB, acho que sem ser ano passado, né, nessa situação remota, eu era muito apreensivo em entrar, participar, exatamente por me sentir que eu não fazia muito parte disso, mas, gente, é completamente ao contrário, de verdade mesmo. E é um ambiente super acolhedor. Eu acho que isso também ajuda muito, que nos dias que tinha reunião, não só do História da Nossa Hora, também do grupo de estudos, que tem hoje também, gente, então vão lá, participem, vai ser muito legal. Não, já encerrou, agora que eu lembrei. Mas é um lugar muito acolhedor, principalmente, eu acho que na pandemia foi um dos momentos que eram muito esperados, pelo menos por mim, porque a gente estava ali sempre numa conversa aberta, um lugar muito acolhedor, era meio que uma pausa ali dessa confusão que estava sendo sempre no nosso dia a dia. Acho que abriu a minha cabeça para muita coisa, foi muito importante para mim, e eu acho que é para qualquer um. Eu acho que mesmo você sabendo muito ou pouco dessas questões raciais, acho que poder compartilhar com outras pessoas é muito importante, e aprender também é sempre bom, gente. Não só a matemática sei lá, o técnico, e outras coisas também são sempre muito legais. E acho que as questões mesmo também ajudam um pouco, né? Em história, geografia, sociologia, filosofia, redação, nessas coisas. Então, acho que conhecimento nunca é demais. E poder compartilhar isso de uma maneira leve, eu acho que é muito bom. Acho que Deixa eu só falar um negócio aqui, Malta, porque eu esqueci, eu acredito que você também Do NEAB, a gente trouxe 3 pessoas de cursos diferentes, justamente por isso, sabe? Por essa diversidade. Eu fiz administração, eu concluí já o curso, mas é isso, gente. Não importa o curso que vocês sejam. Exatamente, eu formei agora em informática também, gente. A Rayane tá aí também? Para falar um pouquinho? Tá me ouvindo, todo mundo? Sim, estamos. Bom dia, gente. Eu sou a Rayane, eu sou do segundo... Não sou mais do segundo ano, agora estranhamente, do terceiro ano de eletroeletrônica. Eu comecei no NEAB, acho que bem no início do núcleo, em 2019, no meu primeiro ano, e, assim, eu achava que era uma coisa totalmente acadêmica. E quando é uma coisa totalmente acadêmica, eu tenho um pouco de preguiça. Infelizmente, é a verdade. Aí eu comecei a participar do NEAB quando ainda estava de forma presencial, e isso ajudou até no meu autoconhecimento. Dentro do NEAB, eu me autoconheci, eu comecei a entender as coisas que eu tinha passado antes, nas minhas vivências mesmo. E o núcleo do NEAB hoje, acho que a Lídia e o Malta já explicou bastante, não tenho muito o que falar, além do que eles já disseram. Só que aí a gente, igual o Malta falou, que infelizmente já encerrou, né, as inscrições para o grupo de estudo de hoje, mas sempre... Já encerrou, Ju? Dá para chegar se quiser. Daqui a pouquinho eu falo, depois de você. Mas sempre acontece, igual o Malto falou do Histórias da Nossa Área, que foi um projeto de letramento racial,
mas não foi uma coisa de tipo assim, uma aula, foi mais uma conversa onde todo mundo fala sobre as suas vivências, sobre as suas coisas mesmo. E é para todo mundo, tipo, não importa sua cor, nada, o NEAB é para todo mundo mesmo, não fica pensando que é uma coisa sobre questões raciais, que seja lá qual a sua etnia, você não vai poder participar, porque é igual o Malta falou, é para todo mundo mesmo, aborda várias questões. Tinha no primeiro ano, né, no meu primeiro ano, 2019, ainda tinha a batalha de rima, que o Togal pode explicar melhor, porque ele, junto com a Juliana, e o Lucas, que meio que fundou a batalha, então ele pode explicar melhor. Mas no NEAB a gente sempre aborda temas mais ou menos parecidos com esses, e acho que é isso mesmo. Tá, joia, Rai. Ô, Gil, controla nosso tempo, tá bom? Eu vou só comentar algumas coisas a respeito do que os meninos falaram e eles podem ficar à vontade para me interromper, complementar, tá bem? Então, como o pessoal já disse, o NEAB começou em 2019 e naquele ano a gente estava bastante preocupado em entender como é que o nosso instituto se relacionava com as questões raciais desse território que a gente está chamando Ribeirão das Neves. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico sobre percepções de racismo dentro do campus. Porque a gente entende que, assim, o município de Ribeirão das Neves, ele é um município que se autodeclara negro um pouco acima da média nacional. Então, a nossa preocupação e a nossa pergunta é em que medida a gente, enquanto escola, está realmente representando as diversidades de classe, raça e gênero existentes em Ribeirão das Neves. Então, a partir desse diagnóstico, a gente notou que a nossa comunidade acadêmica, naquele momento, tinha bastante dificuldade de compreender manifestações do racismo que não fossem só injúria racial, sabe? Quando a gente xinga alguém. Mas compreender que, por exemplo, a ausência de professores de pele escura, a ausência de pessoas retintas, né, que a gente chama pessoas negras de pele mais escura em espaços de decisão ali no IF, a forma, as relações que aconteciam entre os estudantes de pele mais clara ou de pele mais escura, elas eram todas manifestações de práticas racistas da nossa sociedade. Então, tudo que a gente faz, de alguma forma, é para tentar dialogar com esses resultados, tentar promover reflexões, pensar sobre essas coisas que a gente encontrou, que eram mais delicadas dentro do nosso instituto. Então, o nosso sonho, antes da pandemia, era que a gente tivesse frentes de ação envolvendo servidores, né, docentes e técnicos, que a gente tivesse uma ação envolvendo estudantes e que a gente conseguisse ampliar o nosso trabalho para a rede externa, tá? Desculpa, para a rede não, assim, para a comunidade externa, para o nosso entorno e tudo mais. A gente avançou bem pouco ainda nessa relação com a comunidade externa, mas a gente já deu alguns passos. Então, a Lídia falou, mas eu acho que ela não deu os devidos créditos a ela mesma e a Rayane, que o Histórias de Nossa Área, dentro dessas nossas preocupações, foi um projeto de letramento racial formado pelas estudantes do NEAB, com o apoio de toda a equipe, baseado em experiências do território de Ribeirão das Neves. Então, Histórias da Nossa Área, uma referência a uma canção do Djonga, do rapper, que é o ídolo máximo do NEAB aí. E o que a gente queria pensar beleza, a gente tem uma série de questões raciais que podem ser discutidas de muitas formas, mas como é viver o racismo numa cidade como Ribeirão das Neves? Como é ser, por exemplo, um homem preto em Ribeirão das Neves, viver a mulheridade dentro de Ribeirão das Neves? Então, esse projeto, ele tinha alguns grandes temas. Então, era a branquitude e o racismo estrutural, mulheridades pretas, masculinidades pretas, estética e resistência, saúde mental e racismo e artes pretas. Então, sempre que a gente pensava esses temas, a gente pensava em parceria com pessoas de Ribeirão das Neves, para além dos nossos alunos, né, estudantes, que também são. Então, essas pessoas foram ao projeto, conversaram, partilharam suas experiências. E a ideia de que a gente pudesse, a partir dessa grande roda de conversa,
ampliar o nosso letramento racial, ou seja, ampliar não só a nossa compreensão do racismo, mas como muitas vezes a gente se beneficia, mesmo que a gente não seja responsável individualmente por isso, né? Mas que a gente, por ter pele mais clara, se beneficia de uma série de estruturas racistas da nossa sociedade. Então, é por isso que a gente entende que o racismo é uma questão para todo mundo, né? Não só para as pessoas que sofrem racismo, tá? A gente tem um outro projeto que está se constituindo, que paralisou por conta da pandemia, que é o letramento racial docente, ou seja, a gente quer poder trabalhar com professores de Neves, incluindo o nosso campus, para que a gente construa práticas aí, nessas diferentes disciplinas antirracistas. Então, geralmente, quando a gente pensa em questões raciais, a gente imagina a professora de história trabalhando com isso, professor de sociologia, mas raramente a gente pensa que a temática racial está em como a gente vê a economia, está nas possibilidades de enxergar matemática. E eu estou enfatizando a questão negra, mas é também muito importante a gente pensar que nós temos povos indígenas que também sofrem à sua maneira preconceitos raciais e tudo mais, tá? E aí a nossa terceira frente seria ampliar, então, o projeto de letramento docente, ele está terminando aí a constituição, né, a elaboração dele para ser apresentado. Então, as pessoas que quiserem somar, contribuir para esses projetos são super bem-vindas. Então, e a gente pretende aí construir um projeto mais amplo com a nossa comunidade. A Lídia também não falou, mas é importante que vocês saibam que Lídia, Rayane e Ana Benedita ganharam o prêmio Desafio Criativos da Educação por conta do projeto de letramento racial e que a autoria é realmente delas. Então, vocês também potencialmente podem fazer coisas incríveis e somar esses projetos, e a gente valoriza muito as contribuições de vocês. Outra frente, só para encerrar, a gente tem o grupo de estudos do NEAB, como as meninas falaram, que acontece mensalmente. Esse grupo é aberto para qualquer pessoa que estiver interessada em permanecer no NEAB ou não. Pela queixa da Rayane, que é uma questão pertinente para nós, a gente entende que conhecimento está também na leitura mais formal, mas que ele pode circular de outras maneiras. Então, a gente optou que essa edição do grupo de estudos não tivesse só leituras de livros, mas tivesse leitura de outras formas de conceber conhecimento. Então, das linguagens do rap, das exposições. Então, hoje, por exemplo, a gente vai discutir um texto do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena bastante importante no Brasil, mas no próximo encontro a gente vai discutir a exposição de uma artista plástica, que é a Rosana Paulino, uma artista negra, que escreve sobre suas experiências de racismo e racialidade. A gente vai discutir o álbum do Djonga. Então, a gente gostaria de fazer circular conhecimento também a partir de diferentes formas de ler o mundo, de conhecer. E está aqui o Togal, que é um queridíssimo do NEAB, e a gente sente falta dele estar. E aí, professora? E aí, querido? Como e é que aí, você tá? Também, vou deixar você falar. Mas só o que as meninas fizeram referência é que no ano de 2019, o projeto integrador do grupo do Togal, do Gabriel, que é rapper, talentosíssimo, que rima muito bem, foi discutir questões raciais exatamente a partir da linguagem do rap, a partir das linguagens das batalhas de MCs, tá? Então, essa não foi exatamente uma ação do NEAB, mas foi uma ação paralela ao NEAB, que a gente espera muito que continue, que ganhe muita força. Não vai continuar de jeito, não tem como. Eu acho que o modo como a gente trouxe, licença, né? Primeiramente, bom dia a todos vocês, gente, bom dia aos alunos, aos professores e aos representantes do Nike que estão aí. Licença aqui para chegar. Eu acho que o jeito que a gente abordou as batalhas foi maravilhoso e tem que continuar assim, porque a linguagem da rua, né, ela já é uma linguagem mais para abordar mesmo, é uma linguagem de abordagem, de questionamento, e aí a partir do momento que a gente tomou essa direção de fazer as batalhas dentro do Instituto, e aí a gente tomou essa posição, essa frente, né, de representatividade, e é isso, eu acho que tem que continuar assim. Professor, eu queria até te perguntar para falar sobre o Grêmio Estudantil, já que... Tá. Eu acho que o Grêmio começa daqui a pouquinho. Você acha que a gente pode só encerrar o NEAB e aí o Grêmio entra? Que a Lídia precisa sair. Tudo bem? Claro que sim. Eu entrei no enredo aqui que eu Não, mas você... chamada. Mas você é super parte do enredo, inclusive.
Então, gente, para terminar, basicamente, né, a NEAB tem uma reunião semanal nas quartas-feiras à tarde, onde a gente se organiza para esses projetos. É um espaço de acolhimento, é um espaço de formação para nós mesmos do NEAB. Então, todo mundo é muito bem-vindo. E a gente tem esse encontro mensal que é aberto para qualquer pessoa que se interessar, que é o encontro do nosso grupo de estudos. Eventualmente, a gente consegue bolsa, a gente está nesse momento tentando bolsas de estudos para pesquisa e extensão. Então, a gente quer fazer a segunda edição do Histórias da Nossa Área agora. Quem tiver, onde acontecem esses encontros? Nesse espaço virtual aqui, tá? A gente tem um grupo de WhatsApp com as pessoas que participam do NEAB, a gente partilha os links lá. Ontem eu deixei meu WhatsApp e e-mail para vocês, posso deixar de novo. Quem tiver interesse pode me procurar, pode procurar os meninos. E, enfim, acho que é isso. Todo mundo é muito bem-vindo e eu espero que a gente possa construir com todos esses coletivos aqui mundos mais respeitosos, mais igualitários e melhores para todos nós. Tudo bem? Fico à disposição, então, para quem tiver dúvida. E o NEAB está aí aberto e bem feliz em poder receber vocês. Beijo. Obrigado, Juliana. Pessoal, como a gente tem uma organização assim do tempo para a gente tentar dar o tempo certinho para todo mundo falar, eu vou abrir então para pelo menos uma perguntinha do NEAB, porque eu vi uma pessoa levantando a mão aqui então, e as outras perguntas podem colocando no chat, porque o pessoal está aí também e vai respondendo. Eu vou abrir aqui só para o Davi, parece que levantou a mão. Foi isso? Se foi Davi, pode fazer a sua pergunta aí. Vai ser o representante da pergunta para o NEAB hoje. Davi Gabriel. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Alô, gente, bom dia. Eu acabei clicando aqui sem querer, mas foi isso. Eu entrei aqui para ver como é que tá as coisas e muito bom ver todo mundo aqui. Só isso mesmo. Obrigado pelo espaço aqui e desculpa pelo incômodo. Imagina, não tem incômodo nenhum. Que bom que você está aqui, Davi. Então, pessoal, eu vou deixar aberto, então, o chat aí do lado. Vão fazendo suas perguntas aí, que a professora Juliana está aí, ela vai respondendo junto com a galera do NEAB. Eu vou passar agora, então, para o Grêmio, pode ser? Pode ser o Grêmio agora? Pode sim. Quem é o representante do Grêmio que está aí? Ô, Gilbert, vim eu como representante do Grêmio, né? O presidente, que é o Lucas Pereira, ele não pôde estar aqui porque agora ele está trabalhando e é uns motivos pessoal dele não estar aqui hoje. Mas eu vim representando o Grêmio. Perfeito, Togal. Então tá muito bem representado. Se tiver mais alguém do Grêmio também quiser se manifestar, pode ir falando depois. Então, Togal, a fala é sua agora. Apresenta o Grêmio para essa galera nova que está chegando aí, porque eles estão super curiosos e podem ir fazendo as perguntas aí do lado que a gente vai respondendo aqui, ajudando o Togal aí. Pode ficar à vontade, Togal. Fiquei sabendo que eles estavam muito animados aí também. Eu estou bem animado de conversar sobre o Grêmio com eles hoje aqui. Eu acho que, tipo assim, o Grêmio ele é uma grande representatividade dos alunos mesmo, né? Praticamente a comunicação, a voz que os alunos têm de comunicar com a direção da escola, de poder passar uma visão, uma melhoria para a própria escola, né? Eu acho que a melhor forma de eu apresentar o Grêmio agora no momento seria assim, eu até fiz umas escritas aqui falando sobre, que o Grêmio ele é um espaço livre de debate, né? Justamente para acolher os alunos, para ter uma voz mais representativa diante de que quando a gente compartilha do mesmo espaço, que no caso é o Instituto Federal, ali o campus, a gente, querendo ou não, tem o nosso ponto de visão sobre cada coisa, cada ponto, e a gente sabe no que a gente quer melhorar. O Grêmio ele é basicamente para isso. Ele é um grupo, um órgão, né, dentro da escola, que ele facilita a possibilidade dessa comunicação entre os alunos e o corpo da diretoria.
eu queria apresentar o Grêmio, especificamente cada área aqui, que eu acho que é uma pauta bem interessante de mostrar, né, sobre o que cada área faz dentro do Grêmio. Então, eu vou começar aqui, ó, esse negócio de como o Grêmio funciona. Eu acho que a palavra funcionar, ela é muito ampla, né, a palavra funcionar. Eu acho que ela pode ser dividida na organização, como o Grêmio é organizado dentro dele, como o corpo é organizado, cada peça, e a funcionalidade de cada peça dentro da escola mesmo. Vou começar apresentando o presidente, que é o Lucas Pereira, né? Ele não pôde estar aqui, e o vice-presidente, que sou eu, Gabriel Martins. A função do presidente e do vice-presidente, basicamente, de uma forma geral, é representar a escola, o Grêmio estudantil, quando é referente ao externo. Eu acho que a gente tem a representatividade grande realmente dentro do Instituto, e quando a gente se une, o Grêmio se une, é um espaço de debate ali para a gente poder discutir as pautas, as coisas a fazer, os eventos, os movimentos, e a gente, como presidente e vice, a gente tem essa responsabilidade de saber conversar, saber comunicar com os outros campos também, que tem seus grêmios também, e todo mundo faz parte desse organismo todo. Então, eu acho que essa é a função do presidente e do vice-presidente do Grêmio. Agora, eu vou apresentar certinho aqui, pelas falas certinho, que eu tive que anotar, mas aí eu explico cada parte melhor. A secretária-geral é a Ana Júlia, a primeira secretária é a Stephanie Romão, os tesoureiros são Gustavo Figueiredo e o Davi Gabriel, a diretora social é a Ana Luísa Rocha, a diretora de comunicação é a Larisa Monteiro, a diretora de esportes é a Letícia Sena, o diretor do meio ambiente é o Iago Ferreira, a diretora de cultura é a Sara Vitória, a diretora de mulheres, que eu acho que é uma parte das mais importantes do nosso Grêmio, é a Lídia, que está presente aí hoje também, e o diretor de educação é o Vitor Ricói. Dentro do nosso Grêmio, tem agora que ele está com um pouco de desfalque, porque bastante dos representantes do Grêmio se formaram, né? Como a Stephanie formou, o Ricói também, eu creio. Eu acho que até você também, né, Lídia? Eu acho que você formou também. Tipo assim, você já saiu, mas a gente ainda tem essa representatividade, sim. Eu queria explicar um pouquinho sobre mais certinho sobre o que cada área faz dentro do Grêmio, né? A secretária-geral, ela basicamente, aliás, tem peças dentro do organismo do Grêmio que, que convergem entre si. Elas podem se unir e pode fazer bastante coisa. Que nem, por exemplo, as secretárias, que é a primeira secretária e a secretária-geral, tem muito a ver com a diretora social. Tem muito a ver com a diretora social, que nesse âmbito ali, e com a diretora de comunicação também, porque é onde a gente recebe, a gente chega para receber esse comunicado, né? Quando o aluno chega para nós do Grêmio e fala assim, não, eu penso em tal forma, de tal coisa que podia ser melhorado, e a gente pega e anota aquilo realmente, e isso muito da função das secretárias e para a gente poder analisar essas coisas. E aí que o Grêmio ele é assim, né? Eu não vou enrolar muito não, porque eu acho que eu tô falando pra caralho. Mas, tipo assim, eu acho que o Grêmio, ele é, ele é um espaço livre mesmo, né? Ele é um espaço livre de ampla. A gente é um porta-voz de vocês mesmo. Mais do que todos, a gente tem que acolher vocês mesmos que estão chegando agora, a quinta geração de alunos no IF. Então, é assim, caso qualquer coisa, caso vocês queiram mandar agora que a gente não está presente mais, não está tendo uma comunicação entre as pessoas do Grêmio, né? Que eu acho que esse coronavírus aí tirou muito
da nossa comunicação como partes do Grêmio. A gente tem um Instagram do Grêmio também, que chama Grêmio RNV, que o nome do nosso Grêmio é Renovação. Caso vocês precisam e queiram mandar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram do Grêmio também. Ali eu vou tentar estar disponibilizando também o meu Instagram, no caso quiser mandar no direct, eu vou tentar fazer uma nova organização mais bonitinha, mais certinha, e se precisar, eu posso estar respondendo sim, as coisas que são precisas, né? Eu acho que uma parte bem interessante do Grêmio também de falar, que é em relação à cultura, porque dentro do nosso campus a gente faz bastante evento. Eu acho que realmente é isso que a maioria das pessoas gosta e vê também. É bonito ver um evento bonitão rolando lá, sabendo que o próprio aluno que organizou, né? E aí, a função da diretoria de cultura é isso, e vocês podem livremente dar ideias também sobre o que fazer, sobre o que a gente pode estar iniciando e começando nessa nova forma. Gostaria de falar também, deixa eu ver aqui, cultura social, os esportes, da comunicação. Fala, eu acho que muito por conta dessa falta de comunicação que a gente teve, eu, como representante do Grêmio, eu não posso chegar aqui com uma proposta por conta que a gente não teve essa comunicação de ter as propostas mesmo para o Grêmio funcionar, né? Eu acho que não faz até sentido assim, não faz sentido a gente não ter propostas, né? Mas como teve esse todo acontecimento, pegou a gente despreparado, eu creio que não teve como realmente fazer essas propostas, mas está de livre e nós estamos abertos para receber essa comunicação sua também. Se quiser precisar, perguntar, fazer, pode mandar aí. Eu abro espaço para pergunta também, que eu estou sem falar, mas pode fazer as perguntas aí. Obrigado, Togal. Muito boa fala. Tem mais alguém Nós temos ainda 9 minutinhos. Tem mais alguém do Grêmio que quer falar aí? O pessoal está perguntando aqui, Togal, sobre... Eles estão perguntando. Se tiver mais alguém, pode abrir o microfone e me chamar aqui, que a gente vai dando fala para o pessoal, pessoal do Grêmio que está aí. O pessoal está perguntando sobre contatos. Já tem um e-mail aí do pessoal, que o pessoal consegue mandar e-mail para fazer contato, ou qual que é o WhatsApp do representante para o pessoal que tem vontade de se aprofundar, conhecer mais, tem Instagram, quais são os contatos aí que a gente tem? Olha, um contato imediato agora que eu posso estar disponibilizando seria o do meu Instagram. Eu acho que pelo menos eu não tinha o e-mail para conseguir entrar dentro do Instagram do próprio Grêmio. A gente tem o Instagram do Grêmio, sim, via Instagram, porém a gente não está tendo, eu não consigo entrar lá às vezes, e se alguém tiver a senha lá, puder disponibilizar lá, eles podem estar mandando lá. Caso não consiga comunicar pelo Instagram do Grêmio, pode estar mandando via o meu direct, que eu redireciono um contato, que é o do representante. Passo também os contatos dos ministros, né? Da administração, assim, dos ministros de da cultura, do esporte também. Aí eu vou fazer meio que uma intercalação. Se quiser mandar lá, pode estar mandando. O e-mail, o Instagram é Togal. Escrevendo Togal lá já vai aparecer e vocês podem estar mandando lá no direct, sim. Ok. Tem algum WhatsApp que a gente pode disponibilizar aqui para a galera, ou você acha melhor esperar e disponibilizar depois? Ou um e-mail? O e-mail... Deixa eu ver. O WhatsApp eu tenho, sim. Ou então a gente pode fazer um combinado também. A gente pode deixar disponível o WhatsApp do NAI, e todo mundo que tiver dúvida sobre o Grêmio pode mandar no NAI,
que aí eu direciono quem vai ser a pessoa responsável. A gente pode alinhar isso também depois dessa reunião aqui, Togal. O que você acha? Tudo bem, tudo bem. Pode ser? Pode. Que aí a gente, assim que acabar a reunião aqui, eu converso com você, com o Lucas, e a gente passa qual que vai ser o caminho. Aí se vai ser da diretora de comunicação, se vai ser do presidente, ou se vai ser o seu. Tudo bem, tudo bem. Ok? Combinado assim? Ok, combinadíssimo. Tem mais alguém do Grêmio aí que quer fazer as considerações aí? Bom dia, de novo. Eu sou parte do Grêmio também. Eu sou o vice-tesoureiro do Grêmio. Então, eu vim aqui para ajudar o Togal, caso ocorresse algum imprevisto, alguma dúvida. Mas, no mais, foi isso mesmo que ele falou. Em questão dos eventos que ele comunicou, obviamente, por agora é impossível a gente fazer qualquer coisa. E a comunicação se tornou um pouco mais difícil também, sem a escola presencial. Mas é isso aí, a gente está aqui para dar voz aos alunos e tentar ajudar o máximo que puder. Eu estava conversando aqui com o nosso presidente e ele falou que não tem problema em passar o e-mail dele como representante do Grêmio, se vocês não se importarem também. E qual que é o e-mail dele? Eu estou pedindo ele aqui, então, para a gente já colocar aí no chat para o pessoal já ter contato do Grêmio, então. O e-mail dele é LP 584 159. Pode escrever no chat para a gente? Mais fácil. Mas, eu não estou conseguindo acessar o chat. Verdade. O Lucas está me falando aqui. Chat? Mas o Lucas está me passando aqui agora. Ele está digitando aqui, eu já vou colocar no chat aí. Pode continuar, então, Davi. Ô, Gilbert, se quiser pedir ele para ele te passar o meu também, que ele tem disponível, ele pode te direcionar também, que... Ele passou aqui, falou que pode compartilhar com vocês o e-mail dele, que já está aí no chat, e falou também que pode compartilhar o WhatsApp dele também, qualquer dúvida também já está aí no chat. É isso, Davi, Togal? Isso mesmo. Creio que sim. Então, pessoal, tá aí o presidente do Grêmio. Qualquer dúvida, pode fazer contato aí nos contatos que ele deixou aí deixou o e-mail e o WhatsApp para vocês. Então, como os meninos falaram, o Grêmio é o órgão de representação do estudante perante a instituição, perante a direção. Então, eu acho muito importante, é necessário que o Grêmio esteja organizado, porque como a escola é de vocês, então as coisas elas precisam partir de vocês, né? A nossa visão aqui, né, Davi, Togal, quanto servidores, quanto professores, é uma. Só que vocês que estão lá na ponta, do outro lado, como estudantes, vocês têm outras visões importantíssimas para contribuir com o funcionamento, com o desenvolvimento da escola, e para isso é necessário que vocês estejam organizados e que vocês tragam essas ideias, porque muitas vezes são ideias que a gente, do lado de cá, como servidores, a gente não consegue visualizar. Mas muitas das visões que tem aí, das melhorias que tem no campus aí, aquilo que vocês viram ontem no tour virtual, muitas das coisas, elas partiram das ideias dos estudantes. Então, é importante mesmo se organizar. Procurem o Grêmio. Vocês viram aí, Togal falou que está desfalcado porque uma galera se formou, e vocês que estão chegando, vocês têm uma rica oportunidade de estar aqui com a gente 3 anos e construir todo esse processo com a gente. Então, procura o Lucas, procura aí, manda e-mail, manda para o Togal, para o Davi aí, e participa do Grêmio, gente, porque a escola é feita por vocês. Não é isso, pessoal? A escola é sua. Togal, Davi, muito obrigado, viu, pela contribuição aqui com a gente, nesse momento de acolhida tão importante, e a gente continua se falando, então. Daniel está com a mão levantada aqui, como eu abri, então, uma fala para o Neabi, então vou abrir também uma fala para uma pergunta aí do pessoal do Grêmio. Então, Daniel, pode falar, Togal e Davi respondem aí para você. Daniel levantou a mão sem querer. E aí tem uma pergunta aqui. Nossa. O Grêmio tem participação política fora da instituição? Você quer responder aí, Togal? Respondo. O nosso instituto, né,
o Instituto Federal de Ribeirão das Neves, IFMG, e assim como todos os outros grêmios, tá dando para me escutar certinho? Tá dando, ok. Vou continuar. E assim como todos os outros grêmios, tanto aqui de Minas Gerais quanto do país todo, a gente tem uma união por meio pelo menos daqui, do nosso grêmio, por meio da AMES BH. A AMES BH, ela realmente, ela cai um lado de partido político, mas ainda assim, ela é uma das únicas representações que a gente tem de união de todos os grêmios, né? A gente conseguiu, foi o quê? Em 2019, a gente esteve na frente das manifestações que tiveram no centro de BH. A AMES BH também possibilitou a gente ir em Juiz de Fora. E isso tudo é referente aos acontecimentos durante aquele ano, referente aos institutos federais. Teve cortes de verbas, teve bastante coisa que aconteceu no momento, né? E aí a gente tem essa parceria com a AMES. No caso, se quiser uma explicação certinha, mas sobre o lado partidário da AMES sobre política, no caso, quando o presidente estiver disponibilizando esse meu e-mail, ou se não meu WhatsApp, o contato, eu explico mais certinho sobre qual o posicionamento da AMES. A AMES, basicamente, ela é de partidário de esquerda, ela tem um partido, só que eu estou me esquecendo de memória, mas ela também faz parte da coligação com a UFRJ lá, e tem eu acho que é URJ, que é um partido, e aí a gente realmente tem como é que eu posso falar? Essa Essas conexão com a AMES parcerias, BH. É conexões. parceria, conexões com a AMES Isso. BH. Obrigado, Togal. Bom, pessoal, olha só. Então, estou vendo que tem outras perguntas surgindo aí. Como ocorre a eleição, a seleção para a participação do Grêmio? Então, a participação ela é coletiva mesmo. E aí, a eleição é todo aquele processo eleitoral onde vocês fazem campanha na escola e aí elege a chapa vencedora para tomar posse. E aí, eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas lá no WhatsApp do presidente, do Lucas, no e-mail também que ele deixou, porque a gente está com o tempo, assim, bem corridinho e a gente tem outros grupos para falar e eu não quero prender aqui ninguém depois da hora do almoço, tá bom? Então, eu agradeço muito, Togal. Eu vou abrir só uma fala aqui para o professor Valquir, que também levantou a mão, mas aí eu já agradeço o Togal e Davi pela presença, também os outros componentes do Grêmio que estão aí presentes e não falaram aí, mas tem mais gente aí. Muito obrigado e tamo junto. Valquir, pode falar. Obrigado pelo espaço. Até mais. Obrigado pelo espaço também. Esse espaço é de vocês. Obrigado. Pessoal, bom dia. Tudo jóia? Meu nome é Valquir, para quem não me conhece, sou professor de filosofia do primeiro ano. Só queria colocar uma questão aí que o Gabriel colocou, complementar, na verdade. Todos os grêmios são, por lei, unidos à UNE, né? A UNE é a entidade que reúne todos os grêmios, os diretórios acadêmicos e tudo mais, né? A gente tem essas ligações. O Grêmio, necessariamente, não tem partido político, né? Para ficar bem claro isso. A atuação do Grêmio independe de partido político. Seja você de esquerda, de direita, de centro, de baixo, de cima, ele é plural. Então, qualquer um é bem-vindo no Grêmio para compor e trabalhar junto. A ideia é que as demandas de vocês sempre sejam representadas por essa galera. Então, existe sim um viés em termos superiores, né, hierarquicamente falando, mas no nosso Grêmio não existe uma bandeira partidária. Ok? Obrigado. Obrigado, professor Valquir, pela contribuição aí. Então é isso, pessoal. O recado do Grêmio está dado. Os contatos estão aí, pessoal, por favor, do Grêmio aí, copia lá o contato do Lucas que está lá em cima, cola embaixo no pessoal, não se perder, está escrito lá, presidente do Grêmio, está o e-mail e o telefone dele, ok? Então, agora vamos para uma outra parte muito interessante do nosso bate-papo aqui, que é vamos pegar pelo Despidos, pode ser? Despidos.
Podemos falar do Despidos? Pode. Podemos? Deixa eu ver quem tá aí. Oi? Tem Despidos aí, gente? Eu não tô... Gente, vocês não me saem dessa sala e me deixam aqui sozinha. Claro que tem. Vim aqui só para ver o Despidos, gente. Vocês falam aí. Gente, então, vou passar a fala para os meninos. Temos 2 convidados aí importantíssimos do coletivo Despidos para poder falar um pouquinho com a gente. E aí eu vou dar uma introdução do que é o Despidos. O Despidos é um coletivo que já se organiza em vários campos do Instituto Federal e a gente se organiza para fazer uns rolezinhos aí em alguns campos. E eu, particularmente, amo Despidos, porque é um coletivo que vem para fazer uma discussão justamente trazida pelo nome, Despidos. É o momento de despir de todos os preconceitos, de todas as regras, de tudo aquilo que a gente acha que a sociedade nos coloca em todo tempo como errado, a gente tem que andar nessa linha, nesse quadrado. O Despidos é esse lugar para a gente fazer essas discussões. O Despidos a gente discute... Eu vou deixar os meninos falar sobre os temas que a gente discute lá no Despidos, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu acho que a fala deles vão fazer com que vocês se sintam... com que vocês percebam melhor esse coletivo. É um coletivo que não é um coletivo organizado institucionalmente, ele é um coletivo de estudantes, que geralmente a gente se reúne nos horários de intervalo, ali na hora do almoço, e os nossos encontros, eles são no auditório, quando a gente tem alguma drag queen para bater um cabelo para gente, que a gente adora, quando a gente quer ter uma conversa mais livre, a gente vai para o pátio, a gente vai para os espaços que a gente tem na escola. O Despidos é o lugar de desconstrução de preconceitos. E a gente não vai falar no Despidos só de sexualidade, se é gay, se é lésbica, se é bi, se é penta. Pelo contrário, no Despidos a gente fala de tudo. A gente fala de política, a gente fala da negritude, a gente fala de tudo. A gente tem os núcleos específicos que falam com total propriedade. Mas no Despidos a gente fala de tudo também. Então, por exemplo, esse tema do BBB, esse preconceito, esse preconceito racial que rolou aí, seria uma pauta que a gente ia quebrar o pau no Despidos, com certeza. E o Despidos é aquele lugar que a gente se acolhe como família e se ajuda. Então, Despidos é minha cara, eu também acho, querida Júlia. Então, gente, eu já estou vendo as pessoas, a gente começa apresentando no Despidos assim, qual que é o seu nome e a sua orientação sexual? E eu estou vendo o povo já colocando aqui no grupo, mesmo sem falar se é bi, se é penta, se é desse jeito que é o Despidos. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar com as damas. Iago, a fala é sua, querido. Ai. Deixa a Vitória começar, que aí eu vou depois dela, que a gente combinou. Então, vamos lá, Vitória. Acho do ego, passou a bola para mim, né? Então, o Despidos, basicamente, é uma roda de conversa. E, gente, tem um prometido aqui, mas, enfim. O Despidos é basicamente uma roda de conversa e a gente fala sobre vários temas. E tem, assim, desde... falar sobre a sua sexualidade, coisas que acontecem com você, seja dentro da sua casa ou seja dentro do IF, até, assim, como diria Gil do Vigor, cachorrada. Mentira, gente, não é isso não. Mas a gente fala sobre outros temas interessantes da nossa vida. Tivemos várias temáticas no Despidos, já tivemos sobre fetiche, já tivemos sobre... se assumir, eu odeio esse termo, se assumir em casa, tipo, várias temáticas mesmo. E o Despidos, assim, ele é voltado assim, mais para as questões LGBTs, mas, tipo assim, todo mundo tá incluído ali, a gente aceita todo mundo, é hétero, é bi, é trans, todo mundo ali junto, misturado. E a gente aprende muito, assim, e eu acho que, principalmente para mim, o Despidos foi um espaço de acolhida mesmo. A gente se sente acolhido, a gente sente que tem alguém ali que te entende, que já passou pelo mesmo que você. Gente que pode te dar um conselho, assim, na hora que você está precisando. E eu acho que funciona como um mediador também. A gente, com, acho que a direção da escola e com
outras pessoas que são diferentes de nós, porque a gente tá no IF, tem muita gente diferente. Tem muita gente diferente e, às vezes, lidar com a diferença é difícil. E eu acho que o Despidos funciona como um mediador disso, né? Muita gente aprende a lidar com o outro ali dentro e a direção também, porque é um lugar que a gente pode levar as nossas necessidades ali e a gente vai ser ouvido e a direção vai estar meio que a parte dessas nossas necessidades. Tanto que a gente já teve presente no Despidos, o Eberton, a Graça, que são parte da diretoria ali do IF, justamente para poder tentar entender ali quais são as nossas necessidades enquanto comunidade LGBT ali dentro do IF. E eu acho que é isso. A Vitória fala demais, falou muito. Mas é isso mesmo que ela falou. O Despidos é um lugar que a gente sente a liberdade de falar, não tem medo de não ser compreendido, essa coisa de falar seus sentimentos e ter que ficar explicando a validade deles, se estiver válido ou não. Todo mundo se entende, sabe? E, ao mesmo tempo, tá todo mundo rindo, que é bem descontraída as conversas, tem gente chorando porque é emocionante, que já passou pela mesma situação. E é isso, ele vai dar importância necessária para todas as nossas demandas, seja você membro da comunidade LGBT ou não. E não só os Despidos, todos esses projetos, eles buscam sempre o contato com a escola para resolver algumas pendências. E é isso, gente. O Despidos faz parte do IF, o IF é tudo, o Despidos também, e façam parte do Despidos. E uma coisa muito legal, assim, do Despidos... Nossa, tem duas coisas que são muito legais do Despidos, gente. A primeira é que, geralmente, você recebe um pirulito nas reuniões. Isso era o máximo. E a segunda é que a gente também vai para outros campos, porque o Despidos não é só do IFMG Neves. Ele também está no campus de Santa Luzia, Sabará, se não me engano, e a gente costuma visitar esses campos e bater um papo, assim, muito legal com a galera dos outros campos. Isso é, tipo, muito legal, porque a gente foge, assim, meio que sai ali do ambiente que a gente está acostumado e conhece novas pessoas e um lugar novo. Tipo, a primeira vez que eu fui em Sabará foi com Despidos. E, gente, é o máximo, sério. Tipo assim, eu sinto muita nostalgia de lembrar. Seu microfone fechou, Vitória. Você fechou ele ou ele fechou mesmo? Eu fechei. Conta pra gente, Vitória e Iago, eu queria ouvir de vocês como que foi a chegada de vocês, porque eu tô vendo que tem gente falando aqui, até que enfim, uma escola que discute sobre sexualidade que não é de uma forma preconceituosa. Eu queria que vocês contassem para mim, vamos começar da Vitória, que já está aí na tela, conta pra gente como que foi a experiência de vocês quando o Despidos surgiu no campus Ribeirão das Neves e como que era a sua relação, a relação de vocês com a escola, como que era essa questão de aceitação. Eu sei que você e Iago são héteros, assim como eu, então a gente não teve nenhum problema, mas eu quero que vocês contem como que foi a partir do Despidos, como que foi essa vivência, o que o Despidos ajudou vocês na permanência na escola, porque eu já ouvi, a gente já ouviu nos nossos grupos lá, relatos de pessoas que falaram, olha, se não fosse o Despidos, eu não teria concluído o curso, porque eu não me sentia parte da instituição. Então, conta como que foi isso para você, Vitória? Nossa, eu já falo pouco, né? Ainda pede para falar da minha vida, mas enfim. Então, eu entrei no IF em 2018 e, assim, quando eu entrei no IF, eu acho que todo mundo que entra assim, né? Você entra tipo, nossa, finalmente cheguei no lugar e vou poder ser quem eu sou. E tem um ar, assim, eu acho, de mais independência no IF. Eu acho que você se sente mais independente do que nas outras escolas. E você entra, assim, achando tudo o máximo, incrível e tal. E realmente é muito incrível. Só que a gente entra achando que é tudo muito diferente da sociedade. Só que o IF, ele está dentro da sociedade e as pessoas que estão no IF, elas fazem parte da sociedade. Então, de uma forma ou outra, alguns preconceitos, seja de gênero ou de raça,
ou homofobia, eles acabam acontecendo sim. E assim, quando eu entrei no IF em 2018, não tinha despidos, e eu entrei assim, me senti muito à vontade de me expressar. Então, foi a primeira vez que eu falei em alto e bom som para todo mundo que eu era bissexual e me afirmei enquanto tal. Só que em 2018 tive um relacionamento com um menino e tudo correu bem. Em 2019 eu tive um relacionamento com uma menina. E aí a minha relação com a IF com a minha sexualidade começou a mudar um pouquinho. Porque, assim, eu acho que as pessoas do IF, tanto servidores quanto alunos, enfim, não estavam acostumados com duas meninas se beijando e demonstrando afeto nos corredores ou na biblioteca de uma forma, assim, visível. E claro que já existiam casais homossexuais no IF, mas eu acho que era um pouco mais, assim, tímido, né? E eu cheguei a levar ocorrência por conta de estar deitada na biblioteca com a minha companheira. E assim, a gente entende o que está acontecendo, só que a gente se pergunta no fundo se aquilo está acontecendo mesmo por conta da sua sexualidade ou se você extrapolou. E o Despidos, coincidentemente, ele chegou no IF em 2019, no momento em que eu passei por isso. E foi de uma importância, assim, tremenda, porque outras pessoas, né, que estavam no Despidos, e principalmente o Gilbert, entenderam junto comigo aquilo que estava acontecendo. E eu acho que se não fosse por essas pessoas ali junto comigo para poder, acho que reafirmarem comigo que aquilo estava acontecendo mesmo e que eu precisava, de certa forma, lutar contra aquilo, eu acho que talvez eu tivesse me calado e só aceitado de boa. E o Despidos foi muito importante nesse sentido, tanto que o que eu citei, né, da diretoria ter ido no Despidos, entender as nossas necessidades, foi justamente por conta de um desses episódios. Então, assim, teve esse movimento da diretoria ir no Despidos para poder entender quais que eram as nossas necessidades enquanto comunidade LGBT dentro do IF. E isso, assim, foi muito importante, foi histórico, assim, porque eu acho que foi a primeira vez, né, que a gente foi, de fato, assim, caramba, o que está acontecendo? O que vocês precisam? Sabe, como a gente pode melhorar aí nossa relação com vocês? E isso foi muito importante para mim, muito importante também, acho que para as outras pessoas que, assim como eu, fazem parte da comunidade LGBT. E nossa, foi incrível, assim, ter pessoas que são como eu para poder conversar e para poder falar sobre o que eu estava sentindo. E coincidiu também com o momento que eu contei para minha família que eu era bissexual. E, sabe, foi, assim, muito importante mesmo ter passado por tudo isso e ter as pessoas do Despidos, ter o Despidos, assim, para poder contar, sabe? Para poder, às vezes, desabafar, ou para poder escutar um conselho, para poder escutar que realmente aquilo estava acontecendo. Então, acho que é isso, assim, sabe? A vida da Vitória dá uma novela, né? Mas é isso. Eu entrei no IF, tipo, se me perguntava se eu era gay ou bi, dava até um calafrio no coração, quase que infartava para trás. Hoje em dia a gente não fala que é gay, fala que é bi, né? Bi de bicha. E é muito disso, porque a gente vai formando o nosso orgulho, nosso empoderamento, e o Despido foi essencial para mim. O IF como um todo, aí o Despido chegou só para agilizar o processo, né? Aí pronto, a bicha tá solta. É desse jeito. Muito obrigado, Iago. Muito obrigado. Gente, eu não consigo entender. Bi de bicho, vocês viram, né? Outro dia, para brindar o nosso fim de ano, teve uma pérola também lá no nosso grupo, né? Vitor, eu não sei se ele está aqui na sala, mas ele falou assim comigo: gente, eu entrei nesse Despidos, eu era todo enrustido, tô saindo daqui quase uma travesti. Então, a gente tem essas pérolas lá.
A gente não prega ideologia de gênero, pelo contrário, gente. O negócio é a gente poder se entender. E aí, uma fala importante que a Vitória traz aí para a gente sobre esses momentos de discussões, é claro que a instituição ela tem regras, tem as advertências, porque vocês viram, não sei se vocês já tiveram, vão ter um papo ainda com a comissão disciplinar, tem todas as regras. E o Despidos, muitas vezes, é esse lugar da gente discutir também, da gente saber quantas vezes eu e Vitória e a namorada dela na época, a gente sentou e conversou e falou assim, vamos entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente quer expor os nossos sentimentos, a gente quer beijar, a gente quer se pegar, e de repente essa pegação ela é diferente para os olhos dos outros, e aí como a gente anda muito armado, eu não sei isso porque eu sou hétero, então eu não sei como é andar armado assim, com medo de falar que você é bi, sabe? Então, eu não sei como funciona isso, né, Iago? Mas aí, a gente anda sempre muito armado, então a gente sempre tem medo do que a sociedade está pensando. Será que eu estou tomando advertência? É por causa porque eu beijei minha namorada? Ou será que é por causa do excesso? A gente não consegue pensar nisso. E o Despidos é esse lugar da gente fazer essas reflexões. Será que porque eu sou gay, porque eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou penta, eu sou sei lá o que for, eu preciso ter um posicionamento de exposição, mais rígido, andar sempre armado? No Despidos a gente vai entender isso, que a escola é um lugar, sim, que eu, com a minha namorada, eu posso dar um beijo, sim, em alguns momentos, da mesma forma que eu, com meu namorado, também posso dar um beijo em alguns momentos, ou a namorada com a namorada, pode sim dar um beijo em alguns momentos. E aí, no Despidos também a gente vai trazer aquela construção do que a gente consegue trabalhar de igualdade ali. Bom, se é um beijo nível 3, que pode para hétero, para gay também é um beijo nível 3. Agora, se para hétero não pode um beijo nível 100 na escola, porque não é o lugar, porque se eu pegar um hétero também beijando nível 100 lá na escola, a gente vai dar um puxão de orelha, né, Manuel, Milka, que estão por aí ouvindo, Nai? Então, é assim que funciona. A gente pega, regra, ela é igual, seja hétero, seja gay, seja lésbica, mas a gente precisa fazer com que esse respeito ele aconteça entre nós. E o Despidos é esse lugar da gente fazer essas discussões, inclusive sobre o excesso da nossa sexualidade. Até onde a gente pode ir, que incomoda o outro, até onde o outro pode ir também, que nos incomoda, é esse momento de fazer essas discussões, certo? Então, pessoal, esse é o Despidos. A gente vai precisar encerrar porque a gente está entrando no 10h50, momento de outro grupo falar também, porque são 20 minutinhos para cada um. Eu estou colocando aí no chat agora o link do Despidos, porque a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente marca as nossas reuniões. Está meio paradinho porque nessa pandemia, então está todo mundo meio parado, mas a gente deve retomar nossas reuniões. E aí eu peço, por favor, entra para o coletivo, para o grupo Despidos lá, para o grupo no WhatsApp. Quem quer participar das discussões, você não é obrigado a entrar para zoar, para fazer piadinha. Pelo contrário, gente, a nossa conversa ela é muito aberta, mas é muito politizada também. Então, a gente se respeita demais esse grupo. Então, não é um grupo de pegação, não é um grupo de falatório, é um grupo de discussão, lembrando que é um grupo de escola. Então, se você se encaixa, fica à vontade para poder entrar aí no grupo. Lembrando que eu estou no grupo, então não me faça puxar a sua orelha de lá, porque a gente é gay, a gente fecha, mas a gente chama atenção também, do jeito que deve ser, tá bom? Iago, Vitória, muito obrigado. Beijo grande de coração de vocês, morrendo de saudades coloridas de vocês, e que a gente volte logo aí para essa nossa ferveção. Então, agora, as perguntas podem aparecer aí lá no grupo também, a gente vai respondendo, quem quiser participar do coletivo. E eu convido agora para falar, deixa eu ver quem está aí agora. Lícia, pode ser a Lícia? Falar do NAPNI? Oi? Lícia, está por aí? Está tirando seu microfone, Lícia, a gente não está te ouvindo.
iniciando. Melhorou? Agora sim. Ai, que ótimo. Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos falar, então, sobre o NAPNE, né? Mas eu queria passar uma apresentaçãozinha para a gente entender um pouquinho a questão do NAPNE e algumas questões para a gente conversar. Eu vou tentar compartilhar a tela. Você me ajuda, Gilbert, para ver se está direitinho? Ok, vou te dando um ok. Ótimo. Tá compartilhado? Tá compartilhado. Abriu pra gente aqui já. Ótimo. Eu vou colocar aqui a apresentação. Para quem não me conhece, quem não estava também no começo da acolhida, né? Meu nome é Lícia Guerra, eu sou professora de vocês, né, do primeiro ano de História. E também eu estou como coordenadora do NAPNE. E aí a gente vai falar um pouco dessa questão do NAPNE, né? O NAPNE, na verdade, é um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, né? E o que é isso, na verdade? Né? Na verdade, ele foi criado, né, através da portaria, e eu coloquei bem no slide aí, para vocês verem, né? É um núcleo de assessoramento, né, e articulações de ações correlacionadas à inclusão, né, à educação especializada, né, na inclusão. O NAPNE, ele tem uma proposta, né, que é promover, na verdade, a convivência, o respeito, a diferença, né, buscando a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, comunicacionais e atitudinais. O que significa isso, né? A gente tem um papel muito importante na instituição, que é fazer com que a gente possa integrar de uma forma muito, muito ampla, né, a educação inclusiva em várias perspectivas, né? E aí, para falar de educação inclusiva, a gente tem que falar sobre inclusão, né? E aí, eu gosto muito dessa figura, que ela fala a diferença, o que é inclusão, separação, integração, exclusão, né? A exclusão, a gente coloca as pessoas que são diferentes, né, fora do nosso meio, fora do nosso convívio, né? A separação, a gente separa ela num grupo, num nicho em que ela não tenha contato com a gente. A integração, a gente coloca ela dentro da nosso convívio, mas coloca ainda ela nesse nicho, nesse grupo separado, mesmo a gente convivendo, mas existe essa suposta, né? É uma integração, ou seja, ela não é completa. E a inclusão, a gente faz com que ela faça parte do meio, né? Ela faça parte, essa pessoa, né, dentro da sociedade, ela vai fazer parte do meio em que ela vive, de uma forma íntegra, de uma forma completa, de uma forma honesta, né, sem nenhum tipo de preconceito. Bem, e aí a gente vai falar sobre a acessibilidade, né? A acessibilidade, ela vem de acesso, né? E quando a gente fala do NAPNE, a gente está falando de acesso das suas diferentes formas, né? Quando a gente fala sobre educação inclusiva, as pessoas têm uma perspectiva que são só as pessoas com algum tipo de doença, alguma necessidade específica, né? Mas a gente tem que falar que existem as necessidades, né? A acessibilidade, que ela são doenças que são permanentes, né? E são as temporárias, né? Quem, por exemplo, teve o braço quebrado, né? E aí precisou de um auxílio para poder escrever a matéria no quadro, né? Que é o que o professor passou no quadro e precisava de um auxílio. Essa pessoa, ela tá precisando
de um atendimento especializado, né? Uma pessoa, por exemplo, que quebra o pé, ela vai precisar de um atendimento especializado para que ela possa locomover no campus, né? Então, ela vai precisar ou de uma cadeira de rodas, ou ela vai precisar de uma muleta, ela vai precisar de qualquer auxílio para que ela possa se locomover no campus e ter acesso com integridade a todos os espaços ali, né? Mas também existem vários outros tipos de acessibilidade que o NAPNE abarca, né? Os alunos, por exemplo, que são mães, né? Então, que têm filhos pequenos. Então, esse tipo de acessibilidade cabe ao NAPNE também, né? E também aos alunos que têm algum tipo de doença, né? E aí nós temos aí inúmeras doenças, né? Desde provisórias, né? Enfim, né? Que algum estado de doença aí, né? Provisório, como também doenças que são permanentes, né? Então, nós vamos ter aí transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e vamos aí para, né, dislexia, paralisias, enfim. Então, o NAPNE, ele vai abarcar e vai auxiliar, assessorar essa acessibilidade do aluno dentro do campus. Bem, e aí, como é que a gente participa, né? Quais são as nossas ações? O NAPNE, então, ele é um núcleo composto por vários segmentos do IF, né? Desde docentes, desde técnicos, alunos, né? E são o que a gente chama da comunidade escolar, né? São todas aquelas pessoas que fazem parte da escola, né? Então, é interessante, e aí eu já vou fazer um convite, né? Quem tem interesse, quem gosta de trabalhar com educação inclusiva, que quer saber mais, né? Existe o aluno que é o aluno colaborador, é aquele que faz parte do NAPNE e que pode nos auxiliar montando estratégias, pensando em relação à acessibilidade, à inclusão do nosso campus, né? Bem, a gente está num ano que é um ano de construção, né, de várias perspectivas em relação ao NAPNE e também de uma reformulação também do NAPNE. Então, assim, sou muito feliz com a chegada de vocês e quem sabe um de vocês aí pode fazer parte do NAPNE. Além disso, também você pode participar como aluno assistido. Como assim? Eu quebrei o pé, eu tive um problema, quebrei o pé, eu não estou conseguindo me locomover no campus, né? Quando a gente tiver aí acesso, né, ao campus depois da vacina, espero eu. Mas também a gente tem os alunos que passam por algum tipo de doença, né? Nem que seja temporária, tá com depressão, tá com ansiedade, né? Vocês podem procurar o NAPNE, né? O NAPNE, ele está aqui para poder dar um assessoramento, né? E fazer com que as práticas pedagógicas dos professores, né? Do IF, possam se adequar às suas necessidades, tá? Então, não escondam do IF, né? Se você está com algum tipo de doença, algum problema, né? Socialize com a gente, né? Existem os canais disponíveis, tá? E aí seria interessante vocês, né, que estão entrando agora, entendam que o NAPNE está disponível e aberto para que a gente possa fazer da melhor maneira possível uma educação inclusiva. E aí, eu coloquei uma bem rapidinho, né? Que nós estamos à disposição através do nosso e-mail, né? napne.neves@ifmg.edu.br. Se vocês aí tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato, mandar um e-mail, que eu estou super disponível para poder
conversar com vocês. Bem, e com relação à apresentação, seria isso, né? O NAPNE, então, é um movimento, então, de pensar sobre políticas inclusivas no campus, de pensar sobre as questões de práticas pedagógicas que são inclusivas para os alunos, né? Se a gente está falando de diferença, né? A gente está falando de inclusão, né? Então, assim, a diferença, existem vários âmbitos da diferença, né? Nós somos seres diversos, e com isso, né? A gente precisa pensar a respeito, então, a gente precisa pensar a respeito da inclusão na nossa sociedade. Enfim, hoje em dia a gente está em torno aí de 11 alunos, né, que estão sendo assistidos pelo NAPNE, né, que são colegas de vocês, que estão aí estudando, né, e que são assistidos pelo NAPNE e que são estudados, cada caso é estudado de uma forma única, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível essa possibilidade, né? A possibilidade de uma educação mais inclusiva, né? A gente está ainda num processo, nossa sociedade está num processo aí de inclusão em vários âmbitos, né? Inclusive, né, nas pessoas com necessidades específicas educacionais, né? Então, se você tem dislexia, descalculia, dificuldade de aprendizado, não sabe o que é, né, tem dificuldades nesse processo, né, do aprendizado, né? Poxa vida, né, cola com a gente, entre em contato, procure saber, né? Se você quer contribuir, né, eu tô vendo aí, né, a respeito das pessoas falando a respeito de Instagram, de criação de Instagram, então se você quer contribuir, pode entrar em contato pelo meu e-mail. Quem quiser também, eu vou deixar no chat também o meu WhatsApp, pode entrar em contato, a gente conversa, vai ser um prazer, e vai ter, logo a gente vai ter, então, a indicação aí dos novos membros do NAPNE, né? E eu acho que é isso, né, Gilbert? Acho que é isso aí, em relação ao NAPNE. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar? Perfeito, Lícia. Muito obrigado pela explanação, pela contribuição. Vamos abrir também para perguntinha. Eu tinha aberto para os outros grupos, então vamos abrir aqui para o NAPNE também. Alguém tem mais alguma pergunta? As que eu vi aqui, a gente foi respondendo lá no chat, quem pode fazer parte, todo mundo pode fazer parte. A Lícia também já falou do e-mail. Tem alguém que queira falar direto com a professora Lícia aí? Levanta a mão que a gente dá abertura também para pelo menos uma fala aí, que a gente ainda tem 2 minutinhos. Eu queria saber como que está acontecendo as participações do NAPNE em questão de acessibilidade, por exemplo, no ensino remoto. Pois é, a gente está fazendo um trabalho bem complexo em relação à acessibilidade. Existe a acessibilidade em relação à internet, né, aos meios de comunicação, né, que houve, então, um edital o ano passado, né, em relação a essa acessibilidade, mas isso daí ficou a cargo da direção de ensino e o NAI, né. O NAPNE hoje ele faz um trabalho individualizado com os alunos que fazem parte, que são assistidos pelo NAPNE, né? Então, a gente tem uma força-tarefa aí, várias pessoas que participam do NAPNE, a gente faz um acompanhamento quase que semanal com todas as pessoas que são assistidas pelo NAPNE, tá? Então, existe esse acompanhamento e as pessoas que têm algum tipo de dificuldade em relação ao EAD, que tem essa necessidade específica, né, ela pode procurar o NAPNE, que a gente está super disponível para a gente conversar e entender qual é a sua necessidade específica.
Espero ter respondido. Perfeito. Tem mais, olha só, 3 pessoas levantaram as mãos e eu vou deixar só essas 3 falarem por causa do nosso tempo, que está quase estourando, e a gente tem mais um grupo para poder falar. Então, eu vou pedir para o Emanuel fazer a sua pergunta rapidinho aí, Emanuel, e depois a Carla. E depois o Pedro. São só os 3. Então, Emanuel, fala aí com a gente. Foi sem querer o Emanuel. Foi sem querer, ok. Carla, então fala com a gente, bem rapidinho, para a professora conseguir te responder. Carla, foi sem querer também? Então, vou passar para o Pedro, hein, Carla? Está escutando? Não. Isso, escutando, agora sim. Demorou um pouquinho, mas enfim. Eu gostaria de saber se o NAPNE, ele funciona como... Não sei a palavra certa, mas como a todos os alunos. Então, é só você chegar lá e falar qual a sua doença, ou o que você sente, ou se precisa de alguma ajuda, e o NAPNE ajuda? Isso, basicamente, o que acontece, né? Você pode entrar em contato com o NAPNE a respeito da sua doença ou da sua necessidade específica educacional. Você entra em contato com o NAPNE. Tem aberto aí. E aí, Carla, você pode entrar em contato através do e-mail ou do WhatsApp, e aí a gente vai te orientando, né? Se o caso é do NAPNE, ou se o caso realmente pode ficar a cargo só do NAI, né, Gilbert? Né? Então, a gente vai orientando, né? A questão de procurar ajuda, né? Ajuda médica, né? Algumas terapias, enfim, a gente vai organizando e orientando. Então, pode entrar em contato, Carla, né? Quem tiver qualquer tipo de necessidade aí específica, pensar que precisa de ajuda, nós estamos aqui à disposição, né? Para a gente falar sobre saúde mental, né? Principalmente nessa pandemia que ninguém está aguentando mais, né? Para a gente falar sobre essas questões, né? A gente está fazendo, esse ano, a gente tem propostas aí de rodas de conversa a respeito disso também. Então, assim, tem algumas novidades aí vindo esse ano, e eu espero que vocês também colhem com a gente, né? Ok, Lícia, muito obrigado por ter respondido. Então, pessoal, para ficar clarinho aí, olha, porque todo mundo confunde, né? NAI e NAPNE. NAPNE, Núcleo de Apoio de Necessidades Educacionais Específicas. Então, se você tem alguma necessidade educacional específica, se já passou em um médico também, já tem algum laudo, tem alguma deficiência, ou tem algum transtorno, alguma questão de ansiedade que demanda acompanhamento médico, psicológico, então a gente vai direcionar para o NAPNE. E, no geral, o NAI é o Núcleo de Apoio ao Estudante, que dá aquele apoio geral. E as questões específicas, assim, que demanda um atendimento especializado, a professora Lícia coordena essa área. Agora eu vou deixar o Pedro falar. Pedro. Oi, estão me escutando? Sim. A minha pergunta era realmente, né, sobre essa questão que vocês falaram, psicológica. Se tem esse apoio, né, para os alunos que têm alguma necessidade psicológica ou precisam de, realmente, né, desse apoio, dessa acompanhamento, né, de psicológico e outros, desse tema. Professora Lícia, eu posso responder essa? Pode sim. Então, porque a gente acaba, assim, acaba casando os dois, né? A gente tem no NAI, Núcleo de Apoio ao Estudante, aquela equipe multidisciplinar que vocês conheceram, a gente tem lá no NAI o trabalho com a psicologia. A gente tem lá os acolhimentos com a psicologia, a gente não faz terapia na escola, mas a gente tem na nossa equipe um psicólogo para fazer essas acolhidas e fazer essa escuta, identificar quais são as necessidades e fazer os encaminhamentos, seja para o encaminhamento para
para os núcleos específicos da saúde mental da cidade, ou se é um acompanhamento mesmo que necessita de um apoio escolar, se vai encaminhar para o NAPNE, se vai encaminhar para a coordenação de curso para a gente fazer alguma adaptação, e aí o NAPNE entra. Mas, então, a questão da psicologia, se é só a questão da ansiedade, de mesmo procurar um psicólogo, vai passar pelo NAI, e se isso for mais profundo, o NAI vai fazer os encaminhamentos, ou para os núcleos específicos da saúde mental da cidade, ou a gente vai dar as orientações, ou a gente vai encaminhar também para o NAPNE para fazer esses encaminhamentos, caso seja necessário. Certo, Lícia? Você quer complementar? Vale lembrar também, para a gente falar a respeito, né, principalmente de saúde mental, né, que existem também um acompanhamento, né? Então, se você aí frequenta, né, um psicólogo, tem um laudo, né, de algum tipo de transtorno, né, está sofrendo de alguma doença, né, você pode entrar em contato com o NAPNE, porque já é direto com o NAPNE, né? Então, aí está com depressão, né? Muitas vezes não sabe o que tem, isso acontece bastante, né? Muitas vezes a gente não sabe o que tem, tá querendo se encontrar, tá querendo aí um auxílio. A gente tem o pessoal do NAI aí, que são, né, psicólogos responsáveis por isso, mas a gente também tem o NAPNE para poder auxiliar os encaminhamentos, né? Eu deixei aqui meu WhatsApp, e também deixei o e-mail do NAPNE, quem quiser entrar em contato, conversar, né, depois a gente pode conversar, e enfim, né, eu só queria, a Vitória colocou uma pergunta aqui rapidinha, né, quem tiver um acompanhamento psicológico pode aí entrar em contato com o NAI, né, ou até mesmo com o NAPNE direto, e aí a gente vai fazendo os encaminhamentos e organizando, né, o seu encaminhamento na instituição, tá bom? Mas estou à super disposição, nós estamos à super disposição. Quem quiser participar, quem quiser auxiliar o NAPNE, né, para a gente pensar a respeito da inclusão no IF, nós estamos super disponível e aberto aí. Muito obrigado, professora. Momento maravilhoso, né, gente? Essa manhã é uma manhã muito rica, porque a gente trabalha com diversidade. É muito difícil colocar diversidade em alguns minutinhos, são muitas questões. Eu vou agradecer mais uma vez, professora Lícia, e eu quero chamar agora os contatos estão aí, gente, e se quiser continuar conversando sobre no chat, vai rolando aí também. E eu quero chamar a Nayara, então, para fechar com chave de ouro, falando do projeto Somos Um. Nayara, você está aí? Nayara, conta pra gente se você está nessa sala. Que bom, Gabriele, que você gostou. Acordou cedo, mas essa aula de hoje foi sem explicação. Então, tá valendo o rolê aqui. Então, Nayara, você está aí com a gente? Se Nayara não estiver aí com a gente, deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Nayara, eu não estou vendo Nayara aqui com a gente. O Aguinaldo, vê se Aguinaldo está aí com a gente, para entrar aqui com a gente, falar um pouquinho do Somos Um, porque parece que Nayara caiu da sala. Deixa eu ver se o nosso pedagogo, excelentíssimo pedagogo Aguinaldo, está aqui com a gente. Aguinaldo. Gilbert, eu tô... Tá aqui. Aguinaldo, a Nayara parece que caiu da sala e a gente está com o horário assim, um pouquinho extrapolado, mas você pode falar um pouquinho do Somos Um para a gente, então? Falo. A gente vai falando junto aqui, vamos apresentar o Somos Um. Só ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Acho que abriu. Então, esse projeto, né, Somos Um, ele é um projeto do NAI também, né, Núcleo de Apoio ao Educando. E, assim, só para contextualizar, né, o Gilberto já falou várias ações, né, que o NAI tem, além das que ele falou, uma das nossas preocupações é a gente, assim,
entender quais são as necessidades dos estudantes da escola e pensar projetos que vão, de alguma forma, contribuir, né, para resolver aquela situação, resolver aquele problema, né? E aí, assim, por causa disso é que a gente tem, além do trabalho que é feito de acompanhamento ao estudante, a gente tem esses projetos que vão, de alguma forma, fazendo alguma intervenção, seja com o estudante, seja com a família, seja, né, com os professores. Por exemplo, a gente tem um projeto que agora não está em atividade, né, mas que é o NAI Interagindo, que é um projeto que tem o objetivo de ter um contato maior com a família, né, com a família do estudante, para a gente também ter uma parceria, né? A gente entende que a família ela é essencial nesse processo de aprendizado, nesse processo de vivência do estudante na escola. Então, é um dos projetos que a gente tem. Hoje ele está parado porque ele era presencial e a gente não pensou em remodelá-lo, né, para a questão do remoto, mas ele surgiu com esse objetivo, né? O Somos Um, qual foi o objetivo que ele surgiu, né? A gente percebeu, assim, na escola, além desses grupos, né, que já foram citados aqui, que é o Despidos, né, que tem trabalha essa questão da diversidade, o NEAB, que também trabalha a questão da diversidade, a gente achou que era necessário um espaço também para que o estudante falasse de coisas corriqueiras que acontecem na escola. Por exemplo, ansiedade em momentos de prova, né? A questão do companheirismo ou não dentro da sala. Então, a gente criou um espaço em que os estudantes pudessem conversar sobre esses assuntos, né? E aí surgiu essa ideia do projeto Somos Um, que também não está acontecendo agora no ensino remoto, mas ele acontecia nos horários de intervalo, né? Também de livre adesão, para quem quiser participar. E aí a gente, a cada encontro, trabalhava com alguma temática, né? Ansiedade, houve encontros também só de integração mesmo, dia do chocolate, encontros de alguma dinâmica, uma coisa bem interativa mesmo, para construir essa socialização entre nós, né, na escola. Então, o objetivo principal desse projeto foi esse. Hoje ele está, né, a gente não está com ele em atividade, né, não sabemos como que vai ser, se a gente vai retomá-lo, né, de forma remota, né, mas ele tem esse propósito mesmo de fazer essa socialização, essa integração entre os estudantes. Essa que é o objetivo do Somos Um. E ele foi, né, encaminhado pelos nossos estudantes de pedagogia, no caso, Nayara, Augusto, que já saiu, né, da instituição, e Juliana, e são os três, Nayara, Augusto e Juliana, que eram estagiários de pedagogia. Acho que é isso, assim, se tiver alguma dúvida, mas em linhas gerais, esse é o objetivo do Somos Um, tá? Obrigado. Uma coisa que eu gosto muito do Somos Um, gente, é na hora do intervalo, que geralmente acontece, né, Aguinaldo? Lá na hora do intervalo, todo mundo no almoço assim, e com a cabeça cheia, não aguentando mais, é prova disso, é prova daquilo, é atividade daquilo, e aí, de repente, está todo mundo numa sala zen, deitado nos colchonetes, relaxando, e a gente entra na sala, o que é isso daqui? Somos Um. Estamos agora relaxando para conseguir encontrar o eixo, porque a escola é lugar disso também. Então, o Somos Um é um projeto muito importante, muito interessante, e vocês devem participar. Aguinaldo, as perguntas aqui quando deve voltar o Somos Um e qual que é o contato que a gente deixa? Vale a pena deixar o seu contato, seu e-mail, para a gente já começar a pensar nisso? Qual que é o contato que a gente deixa aí? Quando que deve voltar o Somos Um? A gente está nesse processo aí de contratação de estagiário de novo, então acho que a gente vai precisar segurar um pouquinho só, mas não muito. Mas e aí, qual o contato que a gente deixa? Quando que volta? Quando volta é uma questão difícil, né? Porque, assim, ele era um projeto
assim, com a essencialidade de ser presencial, né? Então, a gente não pensou, né, no remodelamento dele de forma remota, né? Então, caso a gente vá voltar com ele de forma remota, a gente tem que pensar como que seria, né? Então, não dá para falar que vamos voltar hoje ou vai voltar amanhã. Primeiro, nós temos que fazer uma reflexão para saber se a gente volta com ele ou não nesse modelo de ensino remoto emergencial. Essa é a primeira situação. Contatos, assim, a gente tem nosso WhatsApp do NAI, podem mandar mensagens por ele. Também tem o meu e-mail, né, que é aguinaldo.souza, conhece o restante, @ifmg.edu.br, né? Podem também entrar em contato por esse e-mail também. Respondido? Ok, pessoal? Então, olha, Aguinaldo, muito obrigado. Eu acho que a gente está, assim, no momento, a vontade que tem da gente continuar conversando, tem muito mais coisa para a gente falar, mas o nosso horário está apertadinho, eu estou vendo que já tem barriga roncando por aí, o pessoal está precisando, porque ensino remoto emergencial é assim, gente, eu sei que tem gente que precisa ir ali fazer almoço, tem gente que precisa ajudar a mãe, ajudar o pai, correr com atividade, gente que precisa trabalhar, eu sei que as coisas não estão fáceis, e isso é uma realidade de todos nós. Mas o recado está dado, esses são os nossos coletivos, alguns deles vocês vão conhecer mais ainda no decorrer do processo, com certeza presencialmente a gente tem muito mais novidade ainda para trazer, e aí nem tomou café ainda, Álvaro, é porque o negócio tá bom aqui então, mas eu ainda tenho que ir ali fazer almoço também, gente, ainda vou no BH e depois vou fazer almoço, mas é isso, pessoal, reforçando então os convites. Olha só, hoje à tarde, a Eletro, turma de Eletro, tem um encontro com o NAI, que é a nossa acolhida do NAI, então se prepare seu coração aí, que você vem com toda a equipe do NAI. Hoje mais tarde, a gente tem Eletro com o NAI, que é aquele momento da acolhida, onde você vai conhecer o campo, você vai conversar um pouco com a gente, é o momento de vocês falarem. Então, hoje, às 15 horas, eu espero a Eletro com toda a equipe do NAI. A informática, hoje, está liberada para aquele momento de ambientação. Hoje é o dia da tarde de vocês conhecerem Moodle, conhecer redes sociais, conhecer o site, buscar, e as dúvidas que forem surgindo, manda mensagem lá no WhatsApp do NAI, é o momento de vocês interagirem com os grupos que já estão participando aí. Então, a informática está liberada hoje à tarde, não tem encontro aqui hoje à tarde. E a ADM tem aquele encontro com o coordenador de curso, junto com o Emanuel, que é quem acompanha também o curso, junto com a professora Estela. Então, hoje à tarde, eu espero aí a Eletro junto com a gente do NAI e a administração lá junto com a professora Estela e Emanuel na coordenação do curso de administração. Informática, aproveite para conhecer mais sobre o Instituto Federal Campus Ribeirão das Neves, entre os grupos, participe. Gente, um beijo grande para vocês, muito obrigado pela participação. A gente está fechando aqui a nossa sala com 107 participações, a gente estava com 113, então saíram muito poucas pessoas aí que não puderam esperar por algum motivo. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu estou vendo que a Carla está com a mão levantada, não sei se foi por engano, mas só para a gente fechar aqui, se tem alguém que quer falar mais alguma coisa. Pessoal do NEAB, pessoal do Despidos, muito obrigado. Pode falar, Valquir. Professor Valquir levantou a mão. Pode falar com a gente aí rapidinho antes da gente fechar. Sempre que deixar falar, eu falo. Não libera não que eu falo. Pois é, professor, assim, a gente deixou lá. Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vocês puderam perceber a pluralidade da nossa instituição muito plural, ela recebe muito bem todo mundo, certo? Não importa absolutamente nada, se tem alguma deficiência, questões de gênero, raça, qualquer questão, ela é muito bem recebida pela instituição, vocês são muito bem amparados aqui, vocês têm todas as condições de desenvolver plenamente a potencialidade de vocês a partir desses suportes que hoje foram apresentados para vocês. Então, meus caros, aproveitem, entrem no Grêmio, entrem nos coletivos que vocês mais se identificarem. Isso faz parte do crescimento intelectual de vocês. A instituição não é simplesmente sala de aula, ela é muito mais do que sala de aula. Ela é um composto, ela é um todo, certo? Então aproveitem os espaços que estão
sendo fornecidos para vocês. Ocupem esses espaços. É de fundamental importância isso, uma vez que, a partir do momento que vocês ocupam os espaços, vocês fazem muito mais parte da instituição. A instituição faz muito mais sentido para vocês. Ela deixa de ser simplesmente uma questão física e passa a ser da vida de vocês. Então, caríssimos, abracem a instituição, amem a instituição de vocês, porque ela é uma excelente instituição e vai trazer um retorno não só financeiro, mas intelectual e de crescimento de vida, de gente, para a gente ser mais humano, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Valquir. E muito disso que vocês estão vendo aqui foi justamente construído por vocês. Então, isso que o professor Valquir falou. A professora Alcione levantou a mão aqui. Professora, quer fazer suas considerações aí rapidinho para a gente encerrar? Ou ela já saiu aqui, deixa eu ver. Acho que ela já saiu, não estou conseguindo mais ver no chat. Mas é isso então, pessoal. Um beijo grande, muito obrigado pela participação até agora. E, professor Valquir, levantou a mão de novo, ou foi sem querer agora? Foi sem querer, desculpa aí. Boa tarde. Então tá bom, pessoal. Um abraço e até mais tarde. Informática está liberada hoje. Espero eletro e administração junto com a professora Estela e Emanuel. Beijo grande para vocês, bom almoço e até mais tarde, gente. Sejam bem-vindos, porque agora a gente é federal, mano.